Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais uma meditação do Senhor. E hoje nós celebramos então o 11º domingo do tempo comum e estamos aqui neste domingo do Senhor para levar a boa nova. Assim, hoje o Evangelho fala de fato, que a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus hoje chama, nos convida a sermos trabalhadores de Cristo, levar essa boa nova. E como é maravilhoso levar a palavra de Deus, Cada um tem um dom de trabalho a Deus, cada um tem um dom de ajudar, Então, hoje essa passagem é maravilhosa. E vamos ouvir então com muito carinho, com muito amor, o Evangelho tirado de São Mateus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, o dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, e de graça deveis dar. Novamente, de graça recebestes, e de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje a palavra, de fato, é algo que nos tira desse comodismo, Quanto de nós hoje vivemos uma vida hoje achando que é o suficiente, O que eu faço está de bom tamanho. Uma vez ou outra eu assisto a missa na televisão, uma vez ou outra eu rezo, E o engraçado é que se nós pararmos para pensar, quanto tempo nós se dedicamos a Deus? Quanto tempo hoje você se dedica a uma oração? Quanto tempo hoje você para conversar com Deus? Será que nós pensamos nisso? Será que nós já paramos para pensar que, de fato, eu passo a maior parte do tempo, talvez num celular, a maior parte do tempo num computador? Será que nós paramos para pensar que a nossa maior parte do tempo realmente nós se dedicamos à vida terrena? Sendo que, muitas vezes, nós precisamos de um minutinho para falar com Deus. Será que hoje mais de 2000 anos se passaram e ainda realmente os trabalhadores são poucos? A messe continua sendo muito grande. E aí a gente se depara, que Jesus vê aquela grande multidão sofrendo, abatidos, angustiados, cansados, diz a palavra. Eles estavam já cansados de tantas coisas que vinham acontecendo naquele tempo. Mas eu acho assim que
vendo essa palavra hoje que Jesus compadeceu-se. Jesus teve compaixão. Jesus sentiu a dor, o sofrimento daquelas pessoas e se compadeceu delas. Isso me deixa muito feliz ouvindo isso, porque Jesus mostra realmente que se preocupa com cada um de nós. Se preocupa comigo, se preocupa com você. Jesus se compadece das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Jesus nos ama. E o importante, que o Jesus de mais de 2000 anos é o mesmo Jesus de hoje. E aí eu já ouvi, né, pessoas perguntando como é que naquele tempo haviam tantos milagres e hoje a gente não vê. Meus irmãos e minhas irmãs, é a nossa fé. Vocês já pararam para ver quanto nós se afastamos de Deus? Por mais situações que eles passavam naquele tempo, eles seguiam a Cristo. Eles tinham tempo de estar seguindo Cristo. Mas hoje nós seguimos outras coisas. Se nós temos hoje a oportunidade de estar na igreja, e aí chega uma visita, chega um convite para ir num shopping, num cinema, qualquer lugar, rapidinho nós desistimos de ir na casa de Deus e vamos nas coisas terrenas. A nossa fé, nós perdemos a fé. A nossa fé passou a ser muito fraca. Muitas vezes nós desacreditamos, porque simplesmente acontece algo de ruim na vida de qualquer um, na minha vida. E aí nós começamos a desanimar, desacreditar. E aí é onde eu fico feliz, porque Jesus se compadece da minha dor, da sua dor, do seu sofrimento. E Jesus manda os apóstolos. Aí mostra que ele escolheu aqui, né, os 12 discípulos para ser apóstolos, levar a boa nova, curar os doentes. Jesus viu que esse povo precisava da palavra de Deus, da cura, de sair desse cansaço, dessa tristeza, dessa solidão, até hoje. E envia os discípulos, dando poder a cada um deles. Isso é o que me faz feliz hoje, saber que Jesus não desiste de mim. Jesus não desiste de você. E por isso ele manda os discípulos de 2 em 2, né? A gente percebe que ele sempre coloca Simão, chamado Pedro e André, depois seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Então ele vai mandando de 2 em 2. Jesus manda de 2 em 2. Isso é interessante, né? Porque um só, muitas vezes, cansa, né? Eu, por exemplo, já fiz mais de 200 visitas em famílias. E eu já tive situações de bater no portão, né? E a pessoa nem sequer querer uma oração simples, ou então querer conversar um pouquinho, né? Já ouvi muitas coisas de virar as costas e falar besteira. Então, assim, sozinho, a gente acaba sentindo muitas vezes uma tristeza, uma angústia e um desânimo, né? Eu vou parar, eu vou desistir. E aqui Jesus mostra que vão de 2 em 2, porque um ajuda o outro. Olha que legal, né? Um ajudando o outro. Quando um pensa que está cansado em desistir, o outro já anima ele para ajudar ele, né? Dando coragem e força para ele. Então isso é importante. A pergunta hoje é, nós cristãos, será que nós fazemos essa parte de levar a boa nova? Será que hoje, se nós colocarmos em pensamento, né?
Você hoje, por exemplo, realiza uma visita, nem que seja para um conhecido, um amigo, passa na casa dele, faz uma oração, um Pai Nosso, uma Ave Maria, né? Será que nós fazemos isso? Será que nós temos tempo para levar a boa nova? Jesus disse que a messe é grande, né? E que as pessoas necessitam. Todos nós necessitamos. Como é maravilhoso, né? A gente receber uma mensagem ou então alguém bater em nossa porta querendo fazer uma oração. É maravilhoso, porque nós vamos ouvir a palavra de Deus. E essa palavra de Deus é entrar no nosso coração, nos dar força, coragem, ânimo, sabedoria, né? É o Espírito Santo querendo entrar na nossa vida. Mas nós temos que abrir a porta do nosso coração para que ele entre, para que ele viva em nós. O Espírito Santo está em nós, mas nós temos que permitir que ele vai fazendo, vai interagindo na nossa vida. Mas muitas vezes nós não deixamos isso acontecer. Hoje a palavra de Deus é clara. Nós ouvimos na semana passada, né, o chamado de São Mateus. Jesus nos chamando a levar a palavra de Deus. E hoje Jesus ainda, neste domingo, né, continuando, a messe é grande e ele precisa dos trabalhadores. Ah, mas eu sou tímido, eu não consigo falar de Deus. Mas, meus irmãos, agora, por exemplo, nós estamos falando da palavra de Deus. Você pode ser evangelizador, por exemplo. Se você manda essa mensagem para alguém, é o que eu falo muitas vezes, né? Eu não digo assim sempre de quantidade. Às vezes as pessoas vê. Hoje, por exemplo, às vezes você passa aí e vê um vídeo, quando é bobeira, por exemplo, você vê mais de milhões de visualização, né? É natural que as pessoas hoje trocam realmente, né, a palavra de Deus. Você vê que se falam de bobeira, de uma besteira, algo assim, é milhões de visualização em coisa de segundos, né? Quando nós falamos da palavra de Deus, muitas vezes passa 3, 4, 5 meses aí exposto, né, para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus, e tem 60, 70, 100 visualizações. Então prova que a gente prefere compartilhar, por exemplo, coisas irregulares, né, que não são de Deus, do que a palavra de Deus. É óbvio que as pessoas fazem isso, a gente percebe, isso é nítido com qualquer um de nós. Então, os trabalhadores são poucos. Mas se hoje, por exemplo, eu não consigo falar a palavra de Deus, compartilhe, né? Porque de repente essa palavra pode realmente tocar naquela pessoa que está necessitando. E quantas pessoas já foram tocadas? Muitas pessoas. Eu já ouvi de muitas pessoas a conversão. Já ouvi de muitas pessoas que a palavra de Deus tocou no coração, né? E é o que eu falo, pode ter 1 milhão, né, de visualização. E se um for tocado, é o que Deus se alegra. Os anjos fazem festa, celebram essa conversão. E eu digo mais ainda, se nós que somos pecadores se alegramos, né? Então imagine Deus, imagine os anjos de Deus realizando uma grande festa porque a pessoa passou a crer em Deus. E aqui, falar em crer é tão importante isso, porque Jesus, quando manda os discípulos, diz para eles assim, não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas. Mas que engraçado, né? Por que Jesus não deixa eles ir na onde moram os pagãos, naqueles que realmente não acreditam em Deus? E aí eu penso comigo, né? Olha como Jesus, na sua sabedoria, primeiro, aqui era o início da evangelização, o início da igreja, Jesus mandando eles ir, né? Levar a boa nova. Então, assim, eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, porque Jesus não, quando Jesus sobe aos céus, Jesus sim sopra o Espírito Santo, deixando o Espírito Santo para nós, né? Então aqui eles não tinham ainda o Espírito Santo de Deus dando força, coragem, sabedoria para eles.
Então Jesus pede para que eles vão primeiro aonde? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Significa que eles tinham que ir aonde? Aos fariseus, aos mestres da lei, aos sacerdotes, pessoas que conheciam a palavra de Deus. Mas por que Jesus fala isso? Porque são ovelhas perdidas. Porque eles conheciam a palavra de Deus, mas não é o nosso Deus que é amor. Então Jesus quis primeiro que eles fossem lá, falar sobre o Deus verdadeiro, falar quem é o Deus verdadeiro, falar o Deus do amor. Jesus quis que eles ensinassem primeiro a essas pessoas que achavam que Deus era o Deus que eles achavam que era, mas que não era, né? Então Jesus pediu para que eles fossem primeiro as ovelhas perdidas, porque eles estavam achando que Deus era uma forma, mas que na verdade Deus é outra. Olha a sabedoria de Jesus. Ide as ovelhas perdidas. E nós sabemos hoje que o que mais tem hoje são as ovelhas perdidas, porque exatamente no cansaço, né? Nas ovelhas que estavam cansadas, que estavam aqui abatidas, por causa do quê? Por causa de coisas que acontecem na vida, na nossa vida. E pode ser uma tristeza, uma amargura profunda que entra no nosso coração, que nós acabamos desistindo, que nós acabamos desacreditando. Então hoje, se nós conhecemos a palavra de Deus e nós vemos um irmão que está se afastando da casa de Deus, nós temos a obrigação de ajudá-lo. Primeiro, ide aquelas ovelhas perdidas da casa de Israel, da casa de Deus. Nós temos que trazer esses nossos irmãos novamente. Se eles se sentem hoje cansados, fadigados, não aguentam mais, hoje nós vemos tanta depressão. Hoje, se nós formos levantar a estatística, quantas pessoas querem tirar sua própria vida? Porque muitas dizem assim, não sei se vocês já ouviram, se vocês já falam, não aguento mais a minha vida. Então, às vezes, é tanta briga familiar com o marido ou com a mulher, enfim, com os filhos, que a pessoa chega a dizer assim, não aguento mais, né? Então, começa a ter essa situação dentro do corpo dela, do coração, e ela vai se exaustando, né? Ficando cansada, não aguentando mais a vida, achando que a sua vida é um peso, um fardo. E aí acontece essa tragédia, né? De chegar a um ponto de tirar a sua vida. E muitas pessoas hoje, ao menos, pensaram já em tirar a vida. Então nós temos que ajudar esses nossos irmãos. Claro que nós temos que trazer todos os nossos irmãos, levar a palavra, mas se você vê hoje um irmão que estava na igreja e hoje não está mais, ajude, converse, visite. Leve a palavra de Deus, leve a coragem, a sabedoria. Converse, fale de Deus, Deus é amor, Deus é misericórdia. E para encerrar, meus irmãos, não posso deixar de falar isso, porque de fato, Jesus dá então o dom para que eles curassem, né, os leprosos, os doentes, ressuscitar os mortos. Jesus deu o dom para cada um deles. E Jesus fala assim, para finalizar: de graça recebestes, de graça deveis dar. Meus irmãos, novamente, porque isso é muito importante. De graça recebestes, e de graça deveis dar. Hoje o que nós vemos, muitos irmãos vendem a bênção de Deus. Se eu, que sou um pecador, eu sou indigno de inclusive estar aqui falando da palavra de Deus. Mas eu peço tanto a Deus perdão pelos meus pecados, misericórdia, Senhor. Mas se eu sou tão pecador, quem sou eu para falar ou julgar algo, né? Mas eu vou repetir.
De graça recebestes, de graça deveis dar. E o que mais a gente vê hoje é as pessoas vendendo a bênção de Deus. Dizem, né, para os fiéis, camisa abençoada, caneta abençoada, toalha abençoada, pão abençoado, vendendo. Não se vende as coisas de Deus. A bênção de Deus é gratuita, é gratuita. Nós podemos sim comprar algo fora, né, e levar para o nosso pastor, nosso sacerdote abençoar, mas não é cobrado. Pelo amor de Deus, não é cobrado. Não se deve cobrar de forma alguma as bênçãos de Deus. A bênção é gratuita. E como é maravilhoso receber a bênção de Deus. Agora, meus irmãos, minhas irmãs, eu preciso repetir novamente. De graça recebestes, de graça deveis dar. Eu sei que muitas vezes essa nossa vida de tantas turbulências, tantas preocupações, tantas situações, muitas vezes nos coloca em situações difíceis. Com certeza. E aí a pessoa realmente nessa situação, né, que vive, acaba realizando tudo o que é falado, né? Você tem que pagar para receber a bênção. Você está desempregado, eu te dou a bênção, você vai receber aí um emprego. Ou então você está querendo uma empresa, eu te dou a bênção, você vai ganhar a sua empresa, né? Mas tudo é pago. Meus irmãos e minhas irmãs, pelo amor de Deus, ouçam a palavra de Deus. É nítido e é claro, não sou eu que estou dizendo. Jesus disse para eles. Jesus não deu poder aos discípulos. E nós realmente temos vários irmãos cristãos que têm o dom, né, da cura, do poder. Mas olha só, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus deixa claro para cada um deles: de graça vocês receberam. Então, de graça vocês deveis dar. Então, meus irmãos, pelo amor de Deus, pense nisso. Será que nós estamos no caminho certo? Será que Jesus quer isso? Que realmente nós paguemos a bênção de Deus? Certeza que não. Eu tenho certeza absoluta que não. Eu fico triste, né? Porque não é isso que Deus quer de cada um de nós. Se nós estamos pagando a bênção, nós estamos errados. Nós temos que rezar, agradecer a Deus e Deus nos dar a bênção, mas não pagando a bênção. Se hoje acontece isso com você, peça força do Espírito Santo para guiar o seu caminho, para entendimento, para que a palavra de Deus possa tocar no seu coração e ver se isso está certo, né? Porque a palavra de fato é bem clara. De graça recebestes e de graça deveis dar. Eu finalizo esse evangelho de fato no 11º domingo do tempo comum com essa atenção, porque hoje eu vejo que realmente muitas pessoas eu conheço, e eu já vi isso, tá? E eu vou dizer para vocês que eu já vi pessoas que não tinham dinheiro, mas acabavam guardando dinheiro para comprar a bênção, para comprar uma bênção de Deus. E deixando, por exemplo, seu filho muitas vezes sem comer, para poder comprar a bênção de Deus. Aí eu me pergunto, né? Deus ia gostar de, sabendo que a bênção é de graça, de nós deixarmos de dar o alimento para os nossos filhos ou uma pessoa realmente que necessita, mas para comprar a bênção de Deus? Bom, eu não sei. Eu acho que é bom nós pensarmos se nós estamos fazendo a coisa certa. Deus nos deu realmente a graça, e essa graça é gratuita.
Basta nós estarmos com Deus, estarmos recebendo essa bênção de Deus gratuitamente. E é maravilhoso. E eu sempre que vejo um sacerdote, a primeira coisa é pedir a bênção. E eu recebo a bênção de todos eles. Inclusive, nossa família, né? Quem tem pai, quem tem mãe, é bênçãos. Pede a bênção para o seu pai, para sua mãe, é uma bênção. E você pode ter certeza que a bênção do pai e da mãe é muito mais forte ainda do que essas que nós estamos comprando por aí. Pense nisso. Não tenho dúvida disso. E Deus não quer isso. Que Deus abençoe, meus irmãos, que possamos de fato pedir nas nossas orações, quando nós estamos em oração, rezando, né? Pedir aí então mais trabalhadores. Porque de fato a messe é muito grande, muitas pessoas necessitam. Hoje a população necessita muito. Inclusive depois da Covid, tivemos muitas situações que hoje fecharam muitas pessoas dentro de casa, né? Ficaram realmente trancadas, preocupadas. Até hoje nós vemos muitas pessoas preocupadas. De fato, temos que ter atenção, preocupação, né? Nós temos que se cuidar. Mas as pessoas ficaram realmente fechadas num ponto de ter medo de tudo. Vamos rezar por essas pessoas. Vamos visitar essas pessoas. Vamos mostrar o amor de Deus. Jesus está pedindo hoje a nossa ajuda. Se você tem aquele desejo, né? Aquele sentimento de será que eu faço ou não faço, não tenha medo de dizer sim a Jesus. Nós dizemos sim para tantas coisas, né? Diga sim a Jesus. Esteja com Jesus. De fato, Ele é o nosso amor. Ele é o que vai nos levar para a vida eterna. E torna a dizer mais uma vez que nenhuma pessoa nesse mundo vai nos levar ao céu a não ser Jesus Cristo. Confie nele, esteja com Ele. Reze, peça perdão, peça misericórdia e ame a Cristo. Ame a Deus sobre todas as coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs. E até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até mais, né? Se Deus quiser.